pessoal, tudo bem? Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. A hora que você for assistir esse podcast, é uma grande honra estar com você. Estou aqui com meu grande amigo também. Fala pessoal, tudo bom? E estamos aqui num podcast incrível. Vamos estar falando desse cara aqui, está divulgando. Antes disso, você que quer divulgar o seu comércio, o seu negócio, você que faz um trabalho em casa, uns biscoitinhos desse aqui, maravilhoso. Você pode estar divulgando. Aqui embaixo vai estar um link da descrição, contato. Você pode entrar em contato com a gente e estar divulgando o seu comércio, o seu trabalho aqui. Desde já quero agradecer também a Thay, ela que faz esse trabalho maravilhoso, está aqui na parede, você vai estar vendo em breve. Então, Igor, fala um pouco das nossas redes sociais aí pro pessoal. Pessoal, estamos juntos aí, né? O que acontece? Se você quiser seguir a nossa página aí do Instagram, né? É @interativamente_podcast, galera. Vá lá, siga, fica antenado, né? Nas coisas que estão por vir agora. E, gente, tem coisa bombástica pra vir aí, hein? Se inscrever no canal também, né? No canal, sim. Compartilha com todo mundo. Compartilha, Ativa o sininho. Tem que ativar o sininho, né, pessoal? Pra não perder nada. Não perder nada. Agora, Igor, o cara que tá com a gente aqui hoje é varão, forte demais, né? Varão de caneta guerra. De ouro. Está nesse lugar. Varão de guerra. O cara é caneta de ouro, um dos grandes compositores do Brasil, escritor, é um cara que é referência não só pra gente aqui, mas acredito eu que você também já cantou e cansa de cantar a música desse cara, que é meu amigo Anderson Pontes. E aí, galera, prazer estar aqui, falar um pouquinho aí da nossa história. E é isso aí, clica no botão, ativa o sininho, não é naquele todas, tá? Não é só naquela... É verdade. Ativa aí, compartilha, manda pra geral. Gente, ó, a gente tava aqui nos bastidores falando de muitas coisas enriquecedoras, que eu já fiquei aqui, é uma grande aula, né? Mas eu vou começar lá do início, vamos do início. Vamos lá. Para você se tornar um grande compositor, como as pessoas conhecem, mas muita gente não conhece a sua história, a sua vivência. Antes disso, tem seu pai, né, que é um cara também... É verdade, meu pai, Anderlindo José, um grande nome, né, na música, compositor de... J Neto, Rose, todo mundo, né? Mais de 35, 30 e poucos anos aí que meu pai compõe. E eu tenho muito orgulho de ser filho, né, dele, apesar dele ter sofrido bastante comigo nesse sentido, né? Porque não foi fácil, eu não queria nada com Deus, minha vida... A gente vai falando um pouquinho, né? E foi difícil. Falar também aqui do meu maestro aqui, do meu pastor. Esse é o Honório. Esse cara aí todo mundo é famoso, todo mundo conhece. Doutor em teologia, divindade. Meu Deus, quem me dera. Multimusical ele, entendeu? Toca tudo que você imaginar. Isso aí é meu amigo, dos meu melhores, irmão. esse cara aí. Só um violãozinho, Isso só tá aí bom demais. É demais. Precisou de alguém, chama ele. Vamos que vamos. Tamo junto. E, Anderson, então assim, você tem uma referência muito grande. Para quem você é hoje em dia, de músicas consagrado nas vozes de grandes cantores, você observava muito seu pai? Eu tive esse privilégio, assim, é complicado falar dessas coisas, né? Porque para mim era um privilégio muito grande, porque eu fui criado nos estúdios, né? Assim, meu pai, desde a época da Sonhos Louvores, então eu ia pequeno com eles para os lugares e para gravar, J Neto, Rose, Mara Lima... Essa galera da antiga, né? Noemi Nonato. Pô, meu pai eu nem sei, cara. Acho que ele compõe mais de 1000 cantores. Então, assim, fora cantores internacionais, então ele tem uma história muito linda realmente na música. Só que essa referência que eu tive dele na música me influenciou sim. Só que em determinado momento da minha vida eu percebi que, tipo, assim, só falando de realidade no que ele vivia, eu percebia que o lance da composição era algo meio que, assim, injusto, entende? Porque o compositor, ele não é lembrado, ele não é falado. A galera, poxa, quando eu cheguei aqui você já estava, é bonita. Pô, é do J Neto. É verdade. Nada me parece, é do J Neto. Deu um sorriso, é do J Neto. Nazarena é do J Neto. Jesus é da Rose. Então eu falava, pô, pai, isso pra mim... Ele falava, não, você vai seguir o meu legado e tal. E eu falava, pô, pai, leva a mão não. E eu já estava meio na adolescência, né? Que eu comecei a escrever com 14 para 15 anos. E eu falei, pai, isso aí pra mim não rola não. Eu vou querer fazer outro tipo de música. E isso eu dentro da igreja. Porque a gente precisa entender que filho de crente não é crente.
né? Então eu tava na igreja, criado na igreja, mas eu nunca tinha aceitado Jesus. Eu fui criado ali. Ninguém nunca, né? Como acontece com muita gente, né? A gente vai levando os filhos para a igreja, mas ele nunca confessou a Cristo, né? Como seu único suficiente Salvador. E eu vivia isso. Só que tinha um problema na minha vida que era eu vivia uma vida meio que dupla, né? Eu tocava na igreja e quando acabava os cultos eu ia para festivais de pagode, de funk, de tudo, porque o meu objetivo era como é que fala? Ir para outros caminhos, que não fosse o lance da composição. Eu queria ser reconhecido, né? Porque eu via que o meu pai ele não era reconhecido. E ele que fazia, ele que escrevia as coisas. E eu achava aquilo muito injusto. Só que depois você amadurece e você entende que aquilo que Deus tem para fazer, ele não depende que você seja conhecido ou seja visto, né? Ele tem algo a fazer e ele vai fazer ainda que você esteja no anonimato. Então, apesar de ninguém saber quem era meu pai, depois de muito tempo eu vim ter o entendimento que os céus sabiam quem era o meu pai, o inferno sabia quem era o meu pai. Então, assim, hoje em dia, a minha maior gratidão a Deus é saber que o céu me conhece, né? Eu tinha também muitos esses conflitos, até que um dia Deus falou para mim assim: por que você está preocupado com que eles estão sendo reconhecidos ou estão sendo famosos? Eu conheço você. Quando eu quero falar, eu falo com você. E esse momento em que Deus para falar comigo, essas canções, é um momento que ninguém tira de mim. É um momento que ninguém está me vendo, apesar de ninguém saber quem sou eu, né? Agora vocês vão ficar sabendo. Mas é algo muito lindo o que Deus faz através de vidas, né? Deus ele tá agindo a todo momento e a maioria do que Deus está fazendo no mundo não tem ninguém vendo, né? Os missionários que estão pregando, os missionários que estão evangelizando, a igreja perseguida, uma palavra amiga, não tem ninguém vendo agora, mas com certeza tem alguém sendo usado por Deus para alguém onde não tem ninguém vendo. Então você não precisa ser visto para Deus te usar. Essa é a grande lição que eu queria deixar para todo mundo e é isso. É uma coisa que a geração de hoje em dia praticamente não entendeu, né? Justamente isso que você está falando. Muitos buscam os status, né? Os palcos. Ele não quer mais somar com o ministério, ele quer ser o ministério. Exatamente. E tá sendo criada uma geração que conflita com muita coisa. Exatamente, né? Porque você acaba querendo ir para lugares onde de repente não foi aquilo que Deus te fez nascer para ser. Não que você não possa, mas a gente tem que andar sempre no caminho. Eu sempre peço muito a Deus isso. Senhor, que eu não vá, e eu tentei durante muito tempo, cara, você não tem noção. Eu fiz de tudo na minha vida, mas eu nunca quis assumir o meu ministério. Aquilo que Deus havia me feito nascer para ser, que era cantar, compor, pregar, escrever. Então eu tentei de tudo, cara. Eu tive hamburgueria, eu tive restaurante, eu tive lanchonete, eu tive atacadão de lingerie. Eu fui tudo que você puder imaginar na vida, menos aceitar aquilo que eu via no meu pai, aquele lance da itinerância, aquele lance de depender da fé, aquele lance de viver do teu ministério. Eu não aceitava aquilo de jeito nenhum. Até que um dia Deus falou: cara, basta, eu vou fechar todas as portas. E aí tem até uma mensagem do Thiago Brunet que eu vi ele falando uma vez e que ele mexeu muito comigo, que ele falou: quando Deus fechar todas as portas, é Ele, né? E naquele momento eu percebi que realmente eu estava tentando de tudo, até que a minha esposa chegou e falou assim: olha, eu prefiro viver da fé, mas você fazendo aquilo que Deus te fez nascer para ser, do que você viver do jeito que a gente estava vivendo. E eu não via os meus filhos, eu não via minha esposa, eu trabalhava 17, 18 horas por dia por fugir do ministério, por não querer viver na dependência de Deus. E Deus, ele agiu de forma assim tremenda na minha vida, tocou na saúde do meu filho, da minha esposa, perdi todas as empresas e hoje eu te digo que eu me arrependo muito de ter lutado contra esse meu chamado, né, que Deus havia colocado na minha vida. E hoje eu tenho muito orgulho em dizer que eu vivo exclusivamente porque Deus me fez nascer para ser, não me falta nada, sabe, tenho problemas e adversidades como todo mundo, mas eu tenho ciência de que eu estou no caminho que Deus me fez nascer para trilhar. Quem nasce no altar é do altar, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu não tenho mais dúvida, eu não tenho mais problemas.
em lidar com isso e tenho vivido milagres através de milagres. Deus cuida, sustenta, Deus mantém, Deus envia e não me deixa faltar nada. E sabe, e tendo noção de que por mais que você atravesse adversidades, Deus ele tá no controle de tudo, entendeu? Me conte um pouco, porque as suas composições, eu até me identifico muito, que ela se confunde com a sua história, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu vou para tal lugar e faço a música. Então, você vivenciou as suas músicas. Assim, eu sempre, as minhas composições, eu comecei a escrever já num momento muito difícil da minha vida, né? Que como eu falei, eu vivi essa vida dupla, até que um dia Deus marcou um encontro comigo, eu saí de um culto de domingo e fui para um clube chamado Clube do Sargento na Vila Militar, para um baile funk que tinha concurso lá. E voltando desse baile funk, eu tô passando na rua da minha igreja, ali em Magalhães, na rua Itaó. E quando eu tô passando na rua da igreja, eu avisto a irmã Maria Esmeralda na porta da igreja. E naquele momento eu fiz a oração mais cínica do mundo, dizendo, Deus, faz com que ela não me veja, faz com que ela não me veja. E é assim mesmo, Senhor, cega ela agora, que eu passe ali e ela não me veja. E eu abaixei a cabeça, comecei a andar pelo cantinho do muro, mas quando eu abaixei a cabeça e comecei a andar pelo cantinho do muro, ela me grita, Anderson, foi Deus que te mandou aqui, garoto. Aí eu falei, agora deu ruim, né? Consagração das irmãs da CIB, né? As irmãs do Coque. Eita, aí é forte. Aí ela falou assim, Anderson, foi Deus que te mandou aqui porque a gente vai começar a consagração agora, volta de 8 horas, 7 e pouco, 8 horas da manhã. A gente vai começar a consagração agora e eu preciso que você cante, toque pra mim 3 hinos da harpa. Aí eu falei, irmã Maria, vai dar ruim, não vai dar pra eu entrar aí não. Aí ela falou, como assim? Você tava tocando ontem no domingo? Eu falei, irmão, mas ontem domingo, né? Isso, não, tu saiu da igreja e foi no rateio? Essa paradinha aí. Desse jeito. Só que é o que eu falo. Como eu, cara, tem muita gente vivendo isso, mas o problema... Exatamente, o problema é que tem muita gente vivendo essa vida dupla, mas o problema é o julgamento que a gente impõe sobre essas pessoas. Porque eu sempre costumo dizer, né, que Deus ele tá fora do tempo. Então, quando Deus olhava para mim, ele nunca olhou aquele cara duplo, ele olhou o que ele já tinha projetado. E essa irmã Maria Esmeralda, ela fez exatamente o que Deus fez comigo e faz com todo mundo, ele não me julgou naquele momento. Eu virei para ela e falei, irmã Maria Esmeralda, eu não vou poder entrar que eu tô acabando de chegar do baile funk. Ela falou, o quê? Foi sincero, né? Falei, eu não vou poder entrar, eu não vou ter coragem de tocar nessa guitarra, eu tô acabando de vir do baile, irmã Maria, tô vindo de um campeonato de negócio de funk. Aí ela falou, agora é que você vai entrar. E ela me colocou para entrar, e naquele momento foi onde eu tive um encontro com Deus, porque, como todo pentecostal, né, consagração das irmãs do Coque, Já era. quando eu fui pegar na guitarra, meu irmão, o raio-x de Jeová desceu forte numa daquelas irmãs, e aí já tomou aquela irmã em profecia e falou, moço, eu vou até te usar com esse instrumento, mas por causa da tua rebeldia, você vai passar um processo muito grande. O tempo passou e eu esqueci e realmente passei um processo muito grande. A faixa etária dessa época aí? Nessa época que Deus falou comigo, eu tinha cerca de 16 para 17 anos. E essa situação que eu passei com meu filho, eu fui viver com 21 anos de idade. Já tinha passado quase 4 anos pra... Então demorou, né? Demorou. Então o Anderson que a gente conhece das músicas pentecostais, música neopentecostais, o teu sonho era ser funkeiro. Pagodeiro e funkeiro. Eu fazia muito funk e pagode. Eu queria ter 2 opções. Se eu falhasse numa, eu ia dar certo na outra. Essas músicas pra Fazia. Funk e pagode direto. Você entendeu? ainda tem, Varão, essas músicas? Chegou, né? Eu tenho, mas tudo lá abandonado, né? Mas nessa época não chegou vamos dizer, a palavra de hoje, viralizar não, né? Não chegou a fazer sucesso. Acho tipo assim, eu tive propostas pra, depois que alguns amigos meus, né, descobriram e tudo mais, porque como eu cantava, alguns amigos meus cantavam pra disputar concurso e tudo mais, e acabou que surgiram algumas propostas depois. Mas eu não aceitei, né? Assim, minha esposa nunca deixou, nunca permitiu. Ela sempre falou pra mim, não sai 2 tipos de água da mesma fonte. Então, se você for pra esse meio, acabou nosso casamento, acabou tudo. Então, eu louvo muito a Deus pela vida da minha esposa, que ela nunca me deixou trilhar outro caminho, apesar de assim, ser um tema muito polêmico. Eu não tô aqui pra apontar quem vive no meio, quem faz ou quem deixa de fazer. Porque, assim, cada um tem o seu chamado. Existem pessoas que, tipo, né, apesar da gente ter que saber dividir essas coisas, porque Daniel tá na Babilônia e tudo mais, então a gente precisa
saber separar. Então, tipo assim, eu acho que no que condiz a minha pessoa e a minha família, e pelo entendimento que eu tenho, né, assim, não iria condizer, assim, eu permanecer nessa vida fazendo um pagode e fazendo um louvor, sabe? E tipo essa assim, vida dupla, né? porque você imagina, eu parar para escrever, tem um momento aqui meu devocional com Deus, onde o Espírito Santo vem, me inspira, que eu sempre costumo dizer isso. Quando meus cadernos, eu escrevo, que eu acabo de compor, eu coloco lá, compositor, Deus e Anderson Pontes. Porque eu sempre coloco Deus em primeiro lugar, porque eu tenho noção que aquilo ali eu não tenho capacidade nenhuma. Tem músicas que eu faço, Jeremias, que tipo, eu falo de onde veio isso, porque é muito, muito rápido, coisas que Deus sopra mesmo no meu ouvido, canções que Ele soprou para eu fazer e realmente assim eu falo, não sou eu que faço, sabe? Então você imagina, eu estar ali no meu momento com Deus e de repente eu saio dali e tenho uma encomenda de um pagode. Eu vou fazer um pagode para ser cantado, sabe? Então eu tive que escolher. E eu louvo muito a Deus pela vida da minha esposa, que sempre me disse, ainda que a gente passe necessidade, mas eu não quero que você trilhe nesses dois caminhos. E eu segui aquele conselho que ela me deu. E tudo que eu tenho assim, Jeremias, falando depois de Deus, eu devo muito à minha esposa, que Deus colocou ela na minha vida e ela que foi, sabe, ela veio desviada nos caminhos do Senhor, e quando ela encontrou comigo, eu fui com esse papinho pra cima dela de que eu era funkeiro e pagodeiro, compositor de funk e pagode, e ela falou, você tá achando que tá me dizendo algo bom? Você precisa aceitar Jesus, você precisa se converter, sabe? Então, ela começou a me trazer coisas que eu falava, nossa, que menina diferente, como assim? Ela começou a tratar seu ego ali na Exatamente, verdade, me mostrar que o que eu tinha de visão de mundo era muito superficial, era coisa boba, sabe? E que não tinha importância. Talvez a sua amizade, né? Fala que você é pagodeiro. Exatamente, que vai abrir o caminho, né? Que era o que acontecia geralmente, mas com ela eu quebrei a cara. e eu costumo dizer que eu tô onde eu tô hoje, tudo foi por incentivo da minha esposa. Eu era um cara semi-analfabeto, não queria nada com nada. Ela que me incentivou, aí eu fui fazer supletiva, fui fazer teologia, fui fazer bacharel, fui fazer hebraico, fui tudo incentivado por ela. Então, assim, eu costumo dizer que depois de Deus, a minha esposa, cara, é tipo assim, se eu tô onde eu tô é por causa dela, entendeu? Porque foi a pessoa que mais me apoiou e que mais me apoia na vida. Falar nisso, meu amor, beijo, Cláudia Pontes, Israel. Fala, varão, faz aí o mexer. Israel, Enzo, que dá uma... amo vocês. Família abençoada, cara. Entendeu? Minha cunhada, Silvia, minhas sobrinhas, Lívia, Roberta. E o legal é que eles vão... Minha aonde sogra, você vai, eles estão, né, cara? sempre. Eles não estão aqui porque os meninos estão doentes, o tempo tá... Os dois com sinusite, né? E tá tratando, e o Israel tava tendo febre esses dias. Eu falei, ainda hoje de manhã ele teve febre. Eu falei, amor, fica por aí. Ela queria vir. Pro Israel, pô. Israel professor do Israel, maestro. Então, assim... Eu sempre costumo dizer que a minha família, a minha sogra, que foi, né, o útero que gerou a minha esposa, então os meus pais, minha mãe, meus irmãos, né, o Davi, a Gisele, então apesar de toda assim, situação, né, que foi criada, minha família vem de uma situação, meu próprio pai, né, cara, meu pai era alcoólatra, tocava pro forró do Luiz Gonzaga, então vim de uma vida miserável, então Deus ele transformou a minha família, a minha vida em formas assim que que eu via meu pai na sarjeta, embaixo das marquises, nas calçadas, caído nos bares, as pessoas, sabe, indo levar ele em casa, caído de bebida, e de repente Deus pega aquele cara que ninguém dava nada por ele, e de repente pega, não, eu vou te tirar da sarjeta, do alcoolismo, da bebida, de tudo que não prestava, derrama uma unção sobre aquele cara, e aquele cara simplesmente se torna um dos maiores compositores do Brasil. Verdade. Né? Então, tipo assim, aí pega um filho desse cara também que vinha de um lugar chamado Fumacê, onde tive proposta para virar gerente de boca de fumo, para ser tudo que não presta, roubar carro, ser tudo. Todo mundo olhava para mim e falava, esse garoto não vai chegar aos 18, 19 anos. E aí Deus pega esse cara que todo mundo olhava e não dava nada e fala, mas eu vou pegar ele e vou fazer também dele algo grande. No sentido de eu ser grande, não. De mostrar a grandeza dele na vida de um ser humano. Então, assim, Deus ele é muito perfeito. Eu sempre costumo dizer isso, porque quando a gente olha esse nível de evangelho que a gente vive hoje, eu vejo um preconceito e um julgamento que é muito complicado nós colocarmos.
Eu sempre costumo dizer, porque as pessoas olham e falam assim, olha lá o traficante, olha lá a lésbica, olha lá o homossexual. Só que você conhece a eternidade? Você conhece o futuro? Quem disse que aquele traficante que você está chamando de traficante, e o pior, nem chega perto... Você não rotulado uma pessoa... Exatamente. E o pior, você nem chega perto para falar do amor de Jesus para ele? Quem disse que amanhã ele não é o pastor presidente do campo? Quem disse que a lésbica não vai ser a líder da dirigente da oração? Sabe, quem disse que... Então, eu acho que esses tipos de preconceito que a gente trata as pessoas afasta muito as pessoas do evangelho. Então, eu nunca vou ganhar alguém com julgamento. Eu vou ganhar alguém em amor. Apesar de ter os meus princípios, ter os meus valores e não abrir mão disso, isso não significa que eu não possa amar, que eu não possa conviver, que eu não possa abraçar e, em amor, deixar com que o Espírito Santo de Deus faça o que ele tem que fazer. Então, eu não tenho preconceito contra ninguém, porque durante muito tempo eu fui aquele cara que viveu o preconceito. Olha, aquele cara lá é o que anda com os marginais, aquele cara lá é o que vai ser o gerente da boca de fumo, aquele cara lá não chega perto dele, aquilo ali não vai dar pra nada na vida. Então, é muito difícil você ser afastado pelos julgamentos das pessoas. Então, hoje eu tenho esse entendimento que, apesar de ter os meus princípios e valores, não concordar com vários tipos de práticas, ter os meus objetivos, eu sempre costumo dizer, né, na minha família eu tenho pessoas de outras opções sexuais e tudo mais. Eu nem sei porque que eu tô falando disso, foi por esse caminho assim, mas provavelmente é porque alguém precisa ouvir, né? Eu nem sei por que entrou por esse caminho, mas provavelmente é porque tem alguém precisando ouvir, de repente está se sentindo, né, de alguma forma excluído e tudo mais. E eu tô aqui para te dizer, cara, que eu não sei onde você tá, qual é o teu tipo de problema, mas eu tô aqui para te dizer que Deus não te exclui de nada, Ele olha para você. Eu tô aqui para te dizer que o Espírito Santo de Deus é Ele que convence o homem do pecado, da morte e do juízo, e no momento que Ele tiver um encontro contigo, não me importa qual é a tua religião ou qual é a tua opção, eu sei que Ele vai ao teu encontro e se Ele quiser, Ele vai transformar a tua vida. Então assim, porque Ele transformou a minha, né? Então eu acredito muito na transformação que Deus tenha assim. Ele tem essa capacidade de olhar para alguém e falar, eu vou mudar, e ele muda mesmo. Ô, Anderson, antes de você revelar suas músicas, né? Aos 21 anos você passou uma grande testemunho na sua vida. Foi nesse momento onde nasce o meu primeiro filho, o Israel, e eu não lembrava da profecia da irmã, né? Eu vou comer, irmão, também. Pode ficar à só vontade esperando aí. alguém comer. Eu tava esperando. Aí. Então assim... Pode comer ou não, ele tá pago já. Deixa quieto. Então assim, Vou comer não apanhar. eu não lembrava da profecia. E aí quando nós descemos lá no Hospital do Coração em São Paulo, o centro cirúrgico era no andar de baixo, assim, né? Aí descemos e tudo mais. E a minha esposa foi andando e foi entregar o Israel na mão do médico. Quando o centro cirúrgico se abriu, que ela entregou ele, que eu vi toda aquela aparelhagem, fiquei em pânico. Ele tinha 17 dias de vida. E aí fechou. Quando fechou, eu fui orar. E eu falei assim, Senhor, na sala de espera, falei, Senhor, cura o meu filho, faz alguma coisa. E eu ouvi a voz daquela mulher da consagração dizendo, eu falei para você que eu ia tocar naquilo que você mais amava. Eu não vou curar porque eu sou a doença. Eu que estou fazendo. Sou eu que vou agir. E dali realmente foi algo muito tremendo na minha vida, porque eu descobri que não tem nada que doa mais no pai do que você tocar no filho. E aí eu comecei a imaginar que a gente não tem noção, né? Que isso aponta para a pessoa de Cristo. A gente não entende, né? O quanto Deus, né? Trazendo uma visão assim antropomórfica, né? De trazer um sentimento a Deus em relação a isso, mas... né? Um exemplo, como Deus deve ter sofrido de ver o filho dele sofrendo, né? Então assim, a gente não tem como mensurar você ver um filho seu e você não tem o controle da situação. Exatamente, você falar, nossa, o que eu vou fazer agora? E saber que é Deus tratando com você. E realmente foi Deus tratando. Foram 9 cirurgias. Quando abriram o coração dele, ele tinha as artérias invertidas, né? A pulmonar no lugar da aorta e a aorta no lugar da pulmonar. Então, quando abriram o coraçãozinho dele lá, o peito dele, ele tinha, além dessas artérias invertidas, 2 sopros e metade do coração parada. Então, os médicos disseram que não tinha mais jeito para ele.
e depois teve que fazer mais 4 cirurgias porque o peito dele não fechava de jeito nenhum, então foram 9 cirurgias. E depois das 9 cirurgias, os médicos disseram que ele iria ficar em estado vegetativo, que ele não ia andar, que ele não ia ver, que ele não ia falar. Vegetativo, né? Não tinha jeito. E aí Deus falou que ia tocar naquilo que eu mais amava, e eu amava muito a minha esposa. E quando eu cheguei para visitar o meu filho, a minha esposa não estava. E aí eu falei, o que houve? Aí uma enfermeira chamada dos Anjos veio e falou assim, paizinho, fica nervoso não, mas desce lá no pronto-socorro para falar com o Duílio. E quando eu desci, a notícia era que a minha esposa estava sendo transferida para o Hospital São Paulo, porque já fazia mais de 3 meses, tinham esquecido o resto de placenta dentro dela. Ela estava com infecção generalizada. E aí eu fiquei com a minha esposa morrendo no Hospital São Paulo e o meu filho morrendo no Hospital do Coração, na Avenida Paulista, ali no Paraíso. Nesse momento, eu dormia no banheiro do hospital, porque os meus parentes moravam muito longe, tinha dia que eu não tinha dinheiro para ir. E esse rapaz deixava eu dormir, o segurança deixava eu dormir no banheiro do hospital. Só que teve um dia, nessa madrugada, era por volta de meia-noite, ele falou assim, Anderson, hoje vai ter uma supervisão. E por volta de 2 a 3 horas, o supervisor vai ficar aqui me observando e você não vai poder dormir no banheiro. Toma esses jornais aqui, ali na frente do hospital tem uma praça, fica dormindo lá no banco da praça. Quando passar a supervisão, eu te chamo e você volta a dormir no banheiro. E eu louvo a Deus por esse dia, por essa madrugada, porque foi naquela praça em São Paulo onde eu dobrei o meu joelho ali. E dali eu já, quando levantei do joelho, chorando, arrependido, pedindo a Deus perdão, foi ali onde eu ganhei uma primeira canção. Então é isso que você está falando, todas as minhas canções vieram de vivências. E eu sempre, depois disso, eu nunca parei para escrever uma canção aonde, ainda que eu não estivesse vivendo, a maioria delas, assim, eu passei por muita coisa, mas as que eu não passei, eu sempre procurei me colocar no lugar de quem estava passando. Então eu nunca parei para escrever uma canção só por escrever, né? Então, assim, teve um momento da minha vida em que eu tinha muito medo disso, de me perder pelo fato do trabalho, disso ter se transformado em algo profissional, artístico. E ter que entregar uma música. Exatamente. Então, tipo assim, durante muito tempo, teve um tempo que eu até parei um pouco, porque meio que estava me levando por um caminho onde eu estava virando meio que uma linha de produção. Não era mais um momento de intimidade. Porque um dá certo, né? E exatamente. Então, teve um momento da minha vida em que eu dei uma freada e parei, né? Eu falei, não, senhor, tá complicado. Você já começa a ir, e desculpe o termo, né? Infelizmente, vou ter que usá-lo, mas começa a virar um tipo de prostituição, né? A partir do momento que eu começava a escrever pelo fato financeiro da coisa, né? Porque pela demanda, né? Exatamente. Então, tipo assim, você, quando a sua primeira música estoura, e isso, meu Deus, tem 20 e poucos anos, né, que eu componho. Então, assim, quando você estoura com um cantor, o Brasil todo te liga. Todos os cantores querem gravar uma música sua, porque aquele cantor tal, famoso, gravou. Você vai pra prateleira mais alta. Exatamente. Então, eu tive essa ascensão muito rápido, porque eu já era filho de um cara, né, top no meio. Então isso me abriu muitas portas. Te dava aquele selo de qualidade. Exatamente, já, né? Porque na minha casa, na minha sala, vira e mexe eram os maiores cantores do Brasil entrando pra ouvir música do meu pai. Tu já vivia nesse meio, né? Exatamente. Então assim, quando eles entravam, eu componho desde novo, né, cara? Então, só que eu não mostrava as músicas, porque a minha intenção era o funk e o pagode. Só que depois eu ia, e aí quando chegava lá os cantores pra ver música do meu pai e tal, e meu pai falava, pô, meu filho escreveu um negócio aí. Aí os caras, sério e tal? Aí pô, ouve. Só que aí eu pensei que o que eu escrevia não tinha nada a ver com a história, né? Eu falava, pô, nada a ver. Mas acabou que foi dando certo, e aí eu comecei a escrever e as pessoas foram gravando, e nesse dia dessa madrugada, pra vocês que não sabem, né, essa canção, que eu vou até falar dela agora, foi uma canção gravada pela Andréa Fontes, né? Depois de muito tempo que ela estava com o João Vil. E depois do João Vil foi a música que trouxe ela de volta, né?
na Ascensão. Tem até uma história engraçada que eu tinha mandado a música pra ela e ela falou que não ia gravar. E aí o Miguel, o marido dela, disse que tá dormindo e o João, filho dela, tá ouvindo o cassete, né? Que era naquela época cassete. Meu Deus, olha como é que entregando, logo né? ali, logo ali. Entregando. Eu acho que E eu nem era nascido nessa aí época. o João tá ouvindo lá o cassete e tal. E aí o Miguel disse que acorda falando: Andréia, Deus me deu uma música, eu ouvi no sonho, permissão de Deus. Aí ele, que... Conhece essa música, Igor? Ele tem 20 anos. Ih, rapaz, novo. tem 20 É anos. Novo. Pra você ver como a música passa, ultrapassa a barreira. Né? Aí ela pegou: não, que isso, rapaz, essa música é do Anderson. O Anderson Ponte deixou aí pra eu ouvir, mas eu acho que eu não vou gravar não. E disse que o Miguel falou: você não vai gravar, você vai gravar e vai ser o título do CD. E foi assim, extraordinário. A música ela gravou, foi disco de ouro, disco de platina, estourou no mundo todo. Se não me engano, não é quando ela voltou pra MK. Exato, Essa foi a primeira? Ela tinha gravado pela Frank Records primeiro, e depois a MK contratou ela. Regravou, exatamente, mas primeiro foi pela Frank. Então, assim, explodiu no mundo todo. Eu lembro de chegar testemunho de presídio no Canadá, em Washington, na Irlanda. Era, sabe, coisas Sabe absurdas. cantar inglês, Varão, essa música? Não. Dá uma palhinha aí, né, pô? Vai que tem que deixar a palhinha. Aí eu ficava olhando e falava: Senhor, como é que pode? E eu lembro, cara, que é sempre... A gente precisa muito entender isso, que você nunca pode parar. Porque eu lembro quando eu comecei a compor, eu fui pedir oportunidade para cantar na igreja. E sempre vem aquele para tentar entulhar os teus posses, né, cara? E eu falei assim: poxa, pastor, eu tô escrevendo umas músicas e tô compondo, tem como eu cantar na hora da oferta? Aí eu lembro que uma pessoa pegou e falou assim para mim: rapaz, desiste disso. Vai estudar, vai fazer qualquer outra coisa. As suas músicas não vão sair nem do quintal da igreja. Meu Deus. E eu lembro que um dia eu me inscrevi na AMAR, pra você ver, eu tô inscrito na AMAR desde 98. Então, assim, quando a Andréia gravou, que já tem mais de 20 anos, eu acho, essa canção que ela gravou, por aí, 20 anos, 21 anos, eu acho. E aí eu peguei um demonstrativo que vinha dos direitos autorais, né? E ali eu falei assim: Senhor, como o Senhor é grande. Porque há 20 anos atrás, o primeiro demonstrativo que eu recebi da música Permissão de Deus, eu recebi o direito autoral de estar sendo tocada em 36 países. Meu Deus. Aí eu falei: realmente a minha música não saiu do quintal da igreja, ela foi pro quintal do mundo. Quintal das casas do povo. Isso sem internet, isso verdade. sem nada, sabe? De pessoas que levavam o CD para os outros lugares e as rádios iam levando um para o outro, né? Os missionários iam comprando e iam levando para a África, iam levando para não sei para onde. Então, assim, hoje em dia com a internet aí acabou tudo, né? Realmente ela entra como uma das maiores músicas do hall. Exatamente, tipo assim, é um dos louvores. Uma das que tem uma aí também que é forte. Também. Eu até costumo o nosso deputado lá, o Dr. Harold de Oliveira, né? Ele sempre que se encontrava comigo, ele sempre dizia pra mim: essa canção que você fez, na minha concepção, é a canção mais linda que eu já ouvi na minha vida. Ele sempre me falava isso. Que legal, né? O Harold, quando ele me encontrava. Então ele sempre dizia que a música Permissão de Deus era algo que tinha marcado a vida dele e que era uma das poesias mais lindas que ele tinha ouvido. Então isso te marca, né? Você vê o que Deus é capaz de fazer na tua vida. E eu fiz essa canção quando eu levantei dessa oração naquela praça em São Paulo, que eu falava: Deus, por que está acontecendo tudo isso? E eu lembro que eu peguei e escrevi numa Bíblia. Infelizmente depois roubaram essa Bíblia, levaram, mas eu tinha ela escrita. Você que pegou, quiser me devolver. Já se passaram tantos anos, né? Mas e eu comecei a escrever na capa daquela Bíblia essa canção e não imaginava o que Deus ia fazer. E depois dali foram vindo outras, né? E foi assim que eu comecei, pedindo perdão a Deus e descobri que o arrependimento muda o coração de Deus, né? E quando você se arrepende, ele é capaz de mudar a tua história realmente. Pra você que pensa que escrever música aí pra um resort, ficar no ar-condicionado aí, Vou ó. pra praia, pra Uma pegar das melhores, brisa. exatamente. Uma das melhores músicas gospel que nós temos aí foi feita no banco de praça. Num momento de muita dor, num momento de muito sofrimento, onde o meu filho e minha esposa estavam praticamente sentenciados à morte.
E naquele momento eu tive a noção, porque eu fui abrir a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia sai aquela passagem quando o Davi, Natan chega para Davi e diz que ele vai perder o filho. E eu falei, nossa, Deus ele é justo e tal, então eu pequei, eu fui muito rebelde, né? Eu me vi como um Davi ali naquele momento, mas eu descobri que o arrependimento muda o coração de Deus, e Davi ele se levanta das cinzas e ele adora. E naquele momento ali eu fiz questão de botar na canção que até a morte, se ela acontecer, se Deus permitiu que ela acontecesse, eu tenho que adorar. Então, assim, naquele momento, realmente eu costumo dizer que o Espírito Santo de Deus me inspirou, e essa canção atravessou fronteiras, atravessou o mundo, e até hoje não tem um lugar que a Andréia vá que ela não tenha que cantar essa canção, porque foi um marco, realmente um divisor de águas. Na vida dela, na minha vida, na vida de um montão de gente, porque o que tem de milagre e testemunho com essa canção O engraçado é isso. Meu pai falava assim, ó, quer ver quando a música faz sucesso? Quando tu passa na porta do botequim, tem um bêbado cantando essa música. Verdade. Porque o pai dele tinha os caras. Nossa, é verdade. Nada me separa desse amor. Aí ele também, os caras passando. Esses dias eu tava no trabalho. Vai falando aí que eu vou comendo, vai. Esses dias eu tava no trabalho, o colega levou o violão pro trabalho e tal, e a gente, vamos cantar. E tu falou, tu toca? Eu toco. Aí sentamos lá, começamos a tocar, e o rapaz chegou, que não é cristão, passou, aí, você conhece essa? Aí, nada me separa desse amor. Aí todo mundo começou, rapaz, ele conhece essa, todo mundo cantou ali, aquele pedaço ali. Ficamos um tempo cantando, e a maioria que cantou lá não é cristão. Vou fazer um conteúdo dessa música, hein, galera? Fiquem espertos no Instagram. Vou fazer um negocinho lá. Top. Sabe o que é mais legal, Elton? Eu acho que o Elton vai se identificar com isso. Quando o pessoal tá assim, né, num grupo de trabalho, fala, pô, essa música aqui, né? Uma página aí, bro. Canta essa música, eu canto a mais famosa da lá. Chega até até pô, arrepiar. cara, eu conheço o cara dessa música. Tu conhece nada? Rapaz, aconteceu comigo. Uma vez eu tinha lançado o A gente CD tem que provar, ué, porque a gente conhece o Tinha cara. lançado o CD da Cristina Mel, da Janaína Brandão e do Robson Monteiro, que eu tinha fechado o contrato com a Line Record. Aí eu cheguei em Bangu e eu nunca tive o costume de andar todo, né, direitinho e tal, assim, essas coisas, porque eu tô de calça, havaiana e blusa, normal. Aí cheguei na loja que tem na Galeria Matilde lá e falei pra moça, moça, tem um CD do Robson Monteiro aí que acabou de lançar e tal? Aí a moça falou, poxa, tem, mas só tem um e a moça tá comprando. Aí eu cheguei e fui falar pra moça, falei, poxa moça, a senhora não deixava ficar esse CD não? Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque tem música minha aí nesse CD, eu escrevi 2 canções que tá aí. Aí ela falou, como é seu nome? Eu falei, meu nome é Anderson Pontes. Ela falou, Anderson Pontes, ela já me conhecia da música antiga da Andréia. Anderson Pontes, da Andréia Fonte, da fulana, da Mariana. Eu falei, Ela falou, eu sou a Xuxa. Aí eu falei, que isso? Não entendi nada. Pegar o RG ali pra ela. Aí ela falou, você é o Anderson Pontes? Eu falei, sou eu, Anderson Pontes, sim, irmão. Tem música minha nesse CD ali, nesse, naquele. E ela, para, irmão, Anderson Pontes. Eu falei, É de mentira, varão. Não. Aí o que ela falou pra mim foi mais engraçado. Ela, se realmente o irmão for o Anderson Pontes, o irmão tem que andar mais arrumado, irmão. Eu falei, por quê, irmão? Tem que andar com crachá aqui, eu sou compositor de fulano e de Beltrano, eu vim no mercado, vim aqui normal. Aí ela, não, mas é verdade. Aí mostrei pra ela a carteirinha da Amar, e graças a Deus ela deixou eu ficar com o CD, né? Aí peguei o CD. Deus abençoe, mas irmão. eu passo muito isso nas igrejas, minha esposa fica na nave da igreja enquanto eu tô cantando, né? Pregando, dando testemunho. Aí a minha esposa fica olhando as irmãs. Esse gordinho não tem nem vergonha na cara de ficar mentindo. Esse não é da ciclana. Porque as pessoas não olham, né? O nome do... Ninguém vai parar pra olhar lá no final do negócio, né? Ninguém vai. Eu até assim, eu sei que isso acontece, porque tem gente que já falou, ó, teve uma irmã que já falou que era mãe da Aline Barros. Chegou na igreja falando que era mãe da Aline Barros. Eu falei, gente, ela é minha filha. Então, assim, as pessoas, quando a gente fala, elas acham que a gente tá mentindo. Eu sou filho do Eli Soares. Mas é verdade. Aconteceu lá na igreja. Ele foi chamei ele pra pregar lá na igreja, uma das festas lá, que já fui várias vezes, assim como o Jeremias. E uma dessas festas, eu acho que tu pregou, né? Foi na semana que tu pregou também. Aí ele sentado lá no altar lá e
os 3 hinos que foram cantados lá eram dele. Aí ele, esse é meu. Aí eu rindo pra caramba. Aí ele, esse aqui também é meu. Pô, esse eu não sabia. É meu também. Aí cantou o outro, ó. Esse também é meu. Pô, tá de sacanagem? É tanta coisa. A igreja também é tua, mano. A igreja Fica à vontade. Toma conta. Não, mas é engraçado, porque tem lugar que eu chego, que é tanta música que eu compus, e tem muito cantor que é medalhão e tudo mais, né? Tem música minha que realmente estourou, muita gente. Mas tem música minha que foi gravada por centenas e centenas de cantores no Brasil todo, cara. Então tem estados que você vai... As mais recentes, a Porta Estreita. Aham, Porta Estreita. Só que eu conheço de cantores gravaram. 3 pessoas gravaram, que eu conheço que gravaram. De gravadoras diferentes. Aham. Né? Não estão na mídia, mas gravaram a música dele. Exatamente. Então tinha lugares que eu ia, que eu chegava às vezes em São Paulo, um lugar assim, aí eu via que eu falava pra minha esposa, nossa, que música bonita, né, e tal. Ela, nossa, essa música é tua, cara. Eu falei, que isso, gente? Então assim, tem música que é tanta música que eu fiz e que eu compus. Quantas composições você tem? Assim, gravadas. Que já foi lançada. É isso que eu tô falando. Gravadas, a última vez que saiu eu pedi meu demonstrativo da Amar, gravadas cerca de 560 e poucas canções. Por isso que o cara esquece. Gravado. E Fora compostas acho que tem muito mais de 1000. Muito mais de Só 1000. que... Meu Deus Eu do tenho céu. tem uma que Inspiração, na época, eu né? lembro, eu tava no estúdio dele e a gente tava gravando, aí ele, pô, olha só a canção que Deus me deu. E tocou, pegou o violão, tocou, ele nem deve lembrar. Eu, caramba, pô, maneira e tal. Só que ele não falou nada. Passou um mês, 2 meses, uma determinada cantora de uma gravadora gravou e estourou. Aí, quando eu E já vem voltei- com melodia, varão? Deus já Vem entrega com tudo, melodia. vem Você com toca tudo, instrumento, vem né, com também. tudo. Ele Eu toca arranho violão, ele eu toca arranho violão. violão aí. Eu arranho violão. E já vem, e é assim, é o que eu falo, tem música que é muito estranha. Tipo, ele falou de uma música ali que a experiência dela foi muito, assim, a página em branco. Eu tava vendo um documentário, eu passei, eu morava num lugar ali no Batã, e eu Cria de morava... Realengo aí, eu cria morava de- em Fumacê, Batã, Cria, favela. Aí, tô passando lá e tal, embaixo da escada, e meu violão ficava embaixo da escada. Aí eu ouvi a frase assim, página em branco. Minha esposa tava lavando a louça. Eu falei, Cláudia, você falou o quê? Ela falou, tá doido? Eu não falei nada. Eu falei, tu falou, cara, página em branco, tu falou. Ela, filho, eu não falei nada. Eu falei, tá bom. Aí subi pro quarto, desci. Quando eu desço, de novo, página em branco. Eu falei, pô, não é possível, tô ficando maluco, cara. Falei, Cláudia, agora você falou alguma coisa, não é possível que você não falou. Ela, meu filho, eu não falei nada, eu tô lavando a louça. Eu peguei, liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, tá passando um documentário no Fantástico. Falcão, Meninos do Tráfico. Quando tá passando, terminando o negócio, a repórter pergunta pro menino que tá em cima da laje, com um capu, com a camisa amarrada na cabeça, e ela fala assim pra ele, se você tivesse a oportunidade de pedir alguma coisa a Deus, o que você pediria? Aí ele falou, eu queria que a minha vida fosse uma página em branco e ele escrevesse tudo de novo. Forte. Naquele momento ali, o Espírito Santo já tinha me falado há muito tempo, aí que eu fui me ligar. Aí o Espírito Santo falou, entendeu agora o Página em Branco? Pega o violão e faz a canção da história desse menino. E todo mundo que ouve a canção, às vezes eu fui cantar no Bangu 1, num culto que teve lá, que me levaram pra ministrar, cantar e pregar, todo mundo pensa que essa canção foi escrita por um ex-traficante. E aí eu cheguei lá e o pessoal falou, ué, mas essa música não é do você traficante. relata muito bem. Exatamente, o Ali, né? mundo... Eu pensei também, antes de conhecer. Todo mundo imaginava que era um dono que tinha, né? E naquele momento o Espírito Santo me fez aquilo que eu tô te falando. Às vezes o Espírito Santo vai te colocar no lugar do outro. E naquele momento eu escrevi aquela canção, Jeremias, eu acho que em 5 minutos a canção estava pronta. Mas ela E naquele Ela já momento, estava pronta pelo exatamente. Já tava pronto. E naquele momento eu já sabia quem tinha que gravar. Naquele momento eu liguei na mesma hora para a Dude, falei com a Elaine, fiz uma canção aqui que você vai ter que gravar. Ela falou, eu não vou gravar essa canção na primeira pessoa, que isso? Não queria gravar de jeito nenhum. E aí eu sei que ela passou um tempo, ela disse não, o Espírito Santo Isso falou... veio depois do primeiro sucesso dela. depois do primeiro. Aí ela falou assim, não, Alisson, realmente o Espírito Santo testificou, eu vou gravar essa canção. E eu vou te falar, cara, assim, é absurdo o tanto de pessoas no Brasil, que eu rodo o Brasil aí cantando, pregando,
de testemunhos de pessoas que foram libertas do tráfico através da canção, através da vida da Elaine, através daquilo que Deus quis soprar, né? Então, assim, é extraordinário você ver que o Espírito Santo é capaz de falar o que você está dizendo aí, né? De coisas que ele sopra no meu ouvido, e tem tanta coisa que eu quero convidar você que está nos vendo, tem muita coisa que você está deixando de viver pelo simples fato de não parar para ouvir o que o céu tem a te dizer. Então, para um pouco de celular, para um pouco de televisão, não que isso seja proibido, mas tem muita coisa que Deus quer falar para você e você só não está ouvindo porque não está parando para ouvir. Então, eu tenho muito esses lances assim, né? Hoje, depois de tantos anos de intimidade com o Espírito Santo, eu fico muito atento, porque uma palavra que sai da tua boca, para mim é uma antena. Você falou uma frase aí e vai se transformar em música, entendeu? Então, assim, eu fico sempre muito atento na esfera espiritual da coisa, porque no meu caso sempre pode ser uma brecha, um alerta, sabe? Uma história. Eu sempre fico prestando muita atenção, porque às vezes o Espírito Santo vai falar pra mim, ó, tá vendo aquilo ali que ele falou? Escreve sobre aquilo. Então eu sempre tô muito antenado assim nas palavras, observando, porque pode vir coisas que vai ajudar outras pessoas, né? Mas fala aí, gente. Não, isso que você está falando, Anderson, é muito verídico, porque eu morei muito tempo em Bangu, né? Praticamente fui me criado em Bangu. Então, a gente fazia, não sei se hoje em dia ainda tem, mas fazia muito culto na rua, né? Uhum. Evangelismo, Vila Aliança, Vila Vintém, Fumacê, Batã. E música que não podia faltar no repertório, Página em Branco, Ceia Bem Assim. Não podia faltar. Não podia faltar. Porque todo mundo que tava lá, os rapazes, os meninos, conhecia a música, choravam. Então, assim, é muito verídico que tá falando, porque acabou que virou o hino deles também, da conversão deles. A gente vê pessoas se convertendo no tráfico através dessas canções. A Ceia Bem Assim nasceu também, logo após a permissão de Deus. Foi a música que eu escrevi também num momento de muita dor. Foi no momento em que os médicos disseram que o meu filho ia ficar em estado vegetativo, que não tinha mais solução para ele. E aí foi nesse momento que eu escrevi essa canção, A Ceia Bem Assim, que a Elaine veio gravar também. E a Elaine gravou muita coisa minha, né? Quem é Eixo, Oceano de Lágrimas, Deserto, Página em Branco, Ceia Bem Assim, entre outras, lá que eu nem lembro. Pode dar uma palhinha nessas músicas aí, ou não uma palhinha nelas? A gente foi falando de cada música e esqueceu de dar uma palhinha nela. Página em branco, mano. Página em branco. Só, né? Uma página em branco, Deus é o que eu quero ser. Reescreve a minha história, me ajuda a vencer. Deus, estende a tua mão e me levanta desse chão e escreve a minha vida outra vez. Essa música é linda demais, né? Permissão de Deus. O tempo não passa em vão, cada minuto tem a sua explicação. No meu e no teu viver só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou, e nada mais, nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Esqueça os porquês, também o talvez, só saiba tudo que aconteceu foi permissão de Deus. Sensacional, hein? Chama. Forte, né? Forte demais. Então, assim, é muito gratificante, né? Você saber que apesar de muita gente nem imaginar quem eu seja, o Espírito Santo que tem que ser o instrumento principal, né? Que leva, que faz, que liberta, que cura. Então isso é muito gratificante pra mim, saber que... Anderson, pro Anderson, você como pessoa, ter ouvido tudo que Deus falou pra você lá atrás
E aí passa um tempo, essas músicas elas estouram. Como foi você vivenciar isso? Assim, num primeiro momento, foi meio confuso porque eu lembro que eu fui no lançamento no Rio Sampa, né, da Andréia. E aquele momento ali eu fiquei meio que anestesiado, cara, porque a sensação é muito louca. Porque, tipo assim, ninguém sabia quem era eu ali na situação. E aí foi lançar e eu tô vendo aquela multidão toda cantando e né, com a mão assim. E eu falava, nossa, que coisa, sabe, absurda você saber que um momento seu de dor, de sofrimento, ninguém imaginava aquilo. De repente, aquilo que era a minha dor e Deus também transformou em cura, em milagre, de repente se tornou na cura e no milagre de milhares de pessoas, sabe? Porque o que vinha de pessoas falar comigo e eu vi os testemunhos, a Andréia falava muito comigo, Anderson, fulana foi curada de câncer no cérebro, fulana falou que o que consola a perda do pai e da mãe é a sua canção, que não para de ouvir, que é o alívio, que é o conforto, que... Então, assim, a partir desse momento em que você vai vendo nas duas esferas, né? Porque tanto Deus foi mudando a minha vida no espiritual como também no material, né? Porque a partir do momento que você vai compondo, você vai crescendo e tudo mais, Deus foi mudando a minha realidade. Quer dizer, aquele cara que as pessoas diziam que ia ser traficante, que não tinha perspectiva de vida nenhuma, de repente Deus foi mudando, foi usando a vida da minha esposa, de repente, né, o cara que era analfabeto já tinha mudado de história, já tinha virado bacharel em teologia, já estava, sabe, com um monte de curso disso, daquilo, outro, e Deus foi mudando a minha vida, me tornei compositor, tô, como você falou, né, tô já no meu 3º livro para lançar, para escrevendo. Então, assim, é algo de você olhar para o céu e dizer assim, Deus, ele é capaz de mudar a vida de um ser humano, cara. Por mais que você olhe para ele e você diga, ali não tem... É igual, né? Pode vir alguma coisa boa do Fumacê? Sabe? Então, assim, pode, cara. Pode, porque Deus foi lá, me resgatou lá no meio do Fumacê, lá em Realengo, e me fez escrever canções que alcançaram hoje em dia, então com a internet, né, alcançaram o planeta, cara, sabe? Então, assim, é absurdo. Não sou digno, não sou merecedor, né? Sou falho, pó e cinza como todo mundo, procuro andar em retidão, é claro, mas nem cogito a possibilidade de dizer que sou santo ou perfeito, né? Muitos defeitos, mas ainda com todos esses defeitos, Deus olhou pra mim e falou, cara, eu vou te usar pra alguma coisa, né? E é isso que é lindo em Deus, né? Ele olhar pra alguém que não é e ele fazer com que ele seja através da vida de alguém que não é. Então isso é muito lindo. Ô Anderson, eu tô aqui ouvindo o que você tá falando, né? Acredito eu, por toda a repercussão, não só como compositor, teve propostas pra você ser de alguma gravadora na época? Teve muita proposta, cara. E assim, aquilo que eu sempre te falei, né? A consciência de você saber o tempo, a hora e o que você é. Então, nos momentos em que eu tive propostas, naquele momento, eu não aceitei porque eu não estava focado no meu chamado. Então, eu era aquele cara muito mais focado no meu lado comerciante, né? Trabalhar, essas coisas todas. E eu tinha muito medo, porque até eu aceitar essa coisa, assim, entrar na minha mente, né, que isso tinha um lado, uma conotação artística, que também tinha um lado de ser um trabalho, e que o trabalhador é digno do seu salário. Então eu tinha um certo receio de muita coisa. Então eu não entrei em muita coisa com medo de que aquilo me fizesse me perverter, me prostituir, sair do... Virar um mercado. Mesmo. Exato, que aquilo virasse... Que eu não subisse mais no altar por intimidade, que eu subisse por precisão, por necessidade. Contratos. Exatamente. Então eu não tenho nada contra quem faça ou deixa de fazer, mas isso é algo meu, particular meu, da minha família, algo meu com Deus, o meu pai também age assim. Ah, Anderson, você fez uma gravadora te procurar agora, você ficar famoso, tem algum problema com isso? Nenhum, claro que não.
né? De repente você vai ficar famoso aí, acontece alguma coisa. Não sei, né? Não sei se pode acontecer, né? E assim, mas nos momentos em que chegou até mim, eu não via que era o momento, né? De eu misturar algumas coisas assim. Então sempre fiquei no meu caminho aqui, né? Dos bastidores, da composição e tudo mais. Tenho os meus CDs ainda e os meus trabalhos nas plataformas digitais. Então, assim, é algo que eu nunca parei, mas sempre procurei assim, me colocar no meu lugar, assim, até porque, assim, esse lance da composição é algo que me trouxe meio que, assim, um sentimento de pai pra cada composição que tu escreve. É um lance meio, sabe, é meio louco, assim, essas coisas. Aí, às vezes, eu fico pensando, poxa, foi Deus que me deu e tal. Então, assim, por enquanto, eu tô tentando ainda ir sozinho, né? Eu com as minhas forças. Qual o conselho que você dá, Anderson? Tanto pra mim, que sou compositor, né? Até aí gateando, sou novinho ainda. Mas pra galera que vai estar ouvindo, vai estar vendo isso aqui, que tem esse sonho de viver da música, né? E ver a sua música sendo cantada. Qual o conselho que você dá pra essa galera? E pra mim também, né? Então, o conselho, cara, que eu dou é você não desistir, assim. Porque tem muita gente que sabe, que misturam coisas. Existem coisas que são espirituais, cara, e existem coisas que são materiais. Não adianta eu ficar subindo um monte, querendo ir pra faculdade de Direito, se eu não vou fazer o vestibular, cara. Então tem coisas tipo assim, pô, primeira coisa, você é compositor? Compõe. Hoje em dia tá muito fácil, porque hoje nós temos, né, a mídia, temos tudo. Então, cara, primeira coisa, liga pras gravadoras, pega os e-mails da gravadora, procura saber quem é a secretária da gravadora. Sou fulano de tal, como é que eu faço pra mandar música pra A, pra B, pra C? Se você quiser me mandar também, depois me manda, que eu mando pras gravadoras, que tem muita gente que tem problema em ajudar as pessoas. Eu nunca tive problema com isso. Né? Exatamente. Eu, muito pelo contrário, eu amo saber que eu fui ponte na vida de alguém e através de mim eu pude ser bênção pra alguém. Porque eu tinha muita dificuldade, né? Assim, porque eu tinha um certo preconceito, porque eu era filho do Anderlindo José. Então as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, pô, ele tá entrando por causa do pai. Então eu tive que provar para as pessoas que não era por causa somente do meu pai, era porque Deus tinha me dado um talento e minhas canções eram boas. Entregues pelo Espírito Santo, eu não faço, Deus que me dá. Então assim, graças a Deus eu consegui romper, consegui chegar na prateleira de cima, porque Deus me colocou lá pela misericórdia. Então assim, cara, não para de compor. E se você ver minhas primeiras canções, cara, pelo amor de Deus, tem canções que nem eu aguento ouvir, entendeu? Mas eu não parei, eu persisti e consegui. Então assim, ainda que estejam pessoas te dizendo que não é legal, que não vai chegar, que não vai ser, cara, não desiste, corre atrás. Tem Instagram, tem YouTube, hoje você coloca um vídeo no YouTube, promove, coloca lá teu telefone de contato, compositor fulano de tal, música disponível para gravação, telefone tal, entra em contato. E é isso, cara, e faz a obra, porque uma vez eu sempre fui muito avesso a esse negócio de internet, né? Minha esposa que sempre me incentivando, e um dia eu escrevi uma canção, tipo o Honório tá falando, e do nada, eu nunca tinha postado nada, aí eu peguei, escrevi a canção e postei no Instagram, cara. Falei, vou ver que esse negócio de internet é de Deus mesmo, se, né? E tal. Rapaz, postei. Daqui a pouco, no Message, naquela ligação do Message, um rapaz me liga de São Paulo. Ele falou, você é o fulano de tal? Eu falei, sou eu. Então, você acabou de postar a música tal, né? Agora no Instagram, no Facebook. Eu falei, acabei de postar agora, ao mesmo tempo. Tanto no Face quanto no Insta. E ele virou pra mim e falou assim, eu sou primo de um amigo seu, fulano de tal, e eu tô te ligando pra te dizer pra você não parar nunca mais de postar canções. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tava em frente ao meu computador com uma caixa de esses calmantes bem fortes, e eu ia tomar todos eles de uma vez pra me matar, mas eu tô te ligando aqui pra te dizer que eu tô de joelho dobrado em frente ao meu computador. Estou voltando para Jesus por causa da canção que você postou, e por essa canção eu estou voltando para Jesus hoje, não vou mais me matar. Aquilo ali me fez entender que o meu chamado é muito maior do que a fama. Verdade. Do que estar com a música reconhecida. Aquela música, de repente, o Espírito Santo me deu para uma pessoa ouvir.
Como tem músicas, como é Adorada, Amanda Vanessa, que eu compus com o Rangel, que tem 167 milhões de visualização. Então tem músicas que Deus me deu para milhões e milhões de pessoas. Mas tem música que Ele me dá, que eu posto no Facebook, no Insta, no YouTube, que vai alcançar 20 pessoas. 10, uma. Mas a Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então, nunca foque na fama, no que você pode ganhar em troca daquilo que Deus te fez nascer para ser. Foca no teu chamado. Porque se você focar no teu chamado, vai postando, vai fazendo, na hora e no momento de Deus, vai acontecer, cara. Por mais que o inferno todo se levante. Mas você não vai ficar sentado no sofá, né, esperando que caia do céu. Como que eu vou saber que você compõe se você não fala pra ninguém? Como que as gravadoras vão saber que o Jeremias é compositor se o Jeremias nunca ligou pra MK, por exemplo? MK, como que eu faço pra mandar uma música? Ninguém sabe, eu preciso saber, entendeu? Então, as gravadoras dão oportunidade, sim. Então, tipo assim, eles abrem as portas, sim. Cara, liga pros cantores, cara. Sabe, muita gente, às vezes, no início, quando eu comecei assim, tinha muita gente que falava, Anderson, você... Eu cansei de deixar pessoas gravarem música minha sem me dar nada de oferta, assim, só por gravar. Porque aquilo ia fazendo o teu nome correr. E daqui a pouco o teu nome estava na capa dos CDs. Então, hoje em dia, com a internet, isso ficou muito fácil, cara. Porque hoje você pega um vídeo teu, pega aí 10 reais, 20 reais, promove, puf. Verdade. Explode. Entendeu? Um monte de pessoas vão ver tua canção. E aí tem aquela possibilidade. Você canta também, então, tipo, tem a possibilidade de estourar com você, como tem a possibilidade de alguém ouvir e também, né, gravar. Então, cara, só não vai acontecer mesmo se Deus não quiser que aconteça, se você ficar parado, né? Exatamente. Então, o conselho é se mova-se, entendeu? É verdade, né? Porque, querendo ou não, tem muitas pessoas que esperam que Deus vai fazer tudo. Isso. Basicamente tudo. Sim, a gente sabe que Deus, ele pode sim fazer Exatamente. tudo. Mas, cara, tem coisas que Deus, ele te dá o dom, por exemplo. Ele te deu o dom. Agora, quem tem que correr atrás das coisas, às vezes sou eu. Exatamente. Deus não vai descer do céu. Essa semana Deus me deu uma palavra. Vai falando que eu vou comer. Seja a mudança que você precisa. Verdade. Deus, ele não vai agir, você precisa que Deus aja na tua vida. Às vezes ele vai agir no impossível. Ele não vai agir no possível. No possível você tem que mudar, tomar coragem e fazer. Então, seja a mudança que você precisa. Isso aí. Desse jeito. Porque às vezes muitas das pessoas até morrem porque acham assim, não, eu vou orar ao Senhor que Deus vai fazer. Às vezes precisa ir ao médico, se consultar. E aí a pessoa morreu porque, não, eu orei, fiquei orando, mas... Nesse sentido, vou até dar um testemunho aqui. Que você tem que ter convicção do seu chamado. Eu estou atravessando um momento na saúde muito difícil. Tem mais ou menos uns 2 meses que eu fui diagnosticado com trombose na perna esquerda, 2 trombos. Um na soleal, outro na fibular. E daí começou a surgir vários problemas, né? Problema no meu pulmão, quinta-feira agora estou indo na consulta, problema de respiração e tudo mais. Só que o que você faz, né? Eu tava falando com a minha esposa e aí travei minha agenda, parei. Aí ela virou para mim e falou assim, mas espera aí. O homem que Deus usou para escrever a canção É Adorar, tá parando de adorar por causa da doença? Aí eu falei, quer saber, amor, é isso mesmo. Se eu morrer, eu vou morrer no altar. Pode voltar a fechar minhas agendas. Aí comecei. Fechar a agenda, voltei a cantar, voltei a pregar, tô aqui no podcast com vocês. Tô aqui, ó, com remédio no bolso, pra vocês não dizerem que é mentira. Cadê? Ó. Aí, ó. Tô aqui, com trombose, tratando um problema de pariquemia no pulmão lá, no negócio de mosaico, perfusão em mosaico, eu nem sei o que é, vou descobrir na quinta-feira. Dificuldade de respirar, com um otorrinolaringologista marcado para quinta-feira. Só que eu tenho ciência do meu chamado. Paulo falou, eu trago comigo as marcas de Cristo. Quando ele diz isso, ele estava dizendo que ele sofreu pelo evangelho, os hematomas, os murros, as pancadas, as enfermidades, tudo. Então hoje eu tenho essa convicção. Eu vou adorar. Anderson, mas você tá doente? Eu tô adorando. Tô aqui. Anderson, tá tomando remédio pra falta de ar? Tô tomando. Tô com trombose, tomando xarel. E daí, filho? Deus, ele é quem tá no controle da minha vida. E ele não disse que eu ia viver um mundo sem tribulação, sem dificuldade. Muito pelo contrário. A única promessa, desculpa, você que tá na Bíblia, que de repente, né, da teoria aí
teologia da prosperidade, mas deixa eu te dar um recado. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, só tem uma promessa feita pra mim e pra você, que é a vida eterna. O resto, filho, se você não levantar da cadeirinha, se você não for fazer, não vai cair do céu. E outra coisa que a gente precisa assumir é a responsabilidade das nossas atitudes. Tudo que Deus queria ouvir da boca de Adão, quando ele perguntou assim, Adão, onde tu estás? Não era a geografia de Adão, porque Adão já não estava mais em Deus. Ele queria que ele ouvisse uma confissão, que Adão chegasse para ele e falasse assim, me perdoa. Mas Adão não disse isso. A gente podia estar fora de tudo isso por causa de uma resposta errada de Adão. Adão dissesse, me perdoa, porque o cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo, então já tinha perdão. Ele simplesmente acusou, e às vezes a gente fica acusando Deus, o irmão, a culpa é do diabo. Irmão, Deus não desceu do céu, nem o diabo saiu do inferno. Ele pode dar a sugestão, mas quem toma atitude somos eu e você. Então, para de colocar a culpa em cima dos outros e assume a responsabilidade. E é isso que você tem que fazer e viver. Não importa o momento que você esteja atravessando. Continue fazendo o que tenha pra fazer. A não ser que seja algo impossível, né? Tipo, tô internado, não tenho como sair de lá. Mas se houver um jeitinho de você gravar um vídeo, fazer qualquer coisa para que o reino esteja em movimento, faça. A não ser que seja realmente impossível. E ainda assim, se for, é porque Deus está tratando, é porque Deus está fazendo. E é isso que a gente tem que ter essa consciência. Ontem eu até postei algo no Face também, falando sobre isso, que tem muita gente vivendo um evangelho de mentira. O cara tá preocupado que se Jesus vai voltar. Tem amigos meus que dizem, Jesus não pode voltar porque ainda não fiz a viagem do meu sonho, porque ainda não fui pra Disney, porque ainda não comprei a casa que eu queria. Pelo amor de Deus, gente, nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Então, tipo assim, eu tenho ciência que a minha vida aqui, como o Davi disse, né, a gente estava conversando antes, todos os meus dias estão escritos. E não importa o que esteja acontecendo na minha vida, eu vou adorar independente do que esteja acontecendo. E é o que eu convido todo mundo a fazer. Adore independente do que esteja acontecendo. E Deus que está no controle de tudo. Já tá até aí na agulha já ali, ó. Vamos? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe faltar tudo. Chama! Rapaz. É isso. Antes também é do pentecostal também. Tem umas músicas pentecostais aí fortes. Tem, da antiga, meu Deus. Mas tem uma canção aqui que na última vez que você veio, o pessoal ficou me perturbando pra cantar. Pede pra cantar aquela música. Foi até, né? Uma situação chata que aconteceu da cantora Flor de Lis. Que rapaz. fez sucesso na voz dela. Eu passo um perrengue nas igrejas por causa disso, porque as pessoas não Tem gente entendem. que confunde, que né? confunde as coisas. Eu falo, gente, olha só, eu sou o escritor que Deus usou para escrever canções. E eu não posso responder por A ou por B. Foi o Espírito Santo que me deu a canção. E eu canto nas igrejas, canto Canela. A Flor de Lis, ela gravou muitas canções minhas. E assim... Já chegaram até a perguntar pra você, como que pode você passar essa música pra ela? As pessoas confundem muito. É tipo assim, eu vou te dizer algo. Eu não sou juiz, eu não sou promotor, eu não sou nada. Caso ela seja culpada, e a justiça comprovou, que ela possa ter se arrependido, e a minha função é orar por ela, né? Como qualquer outro. Porque o que a gente não entende é que aquela pessoa que de repente a nossa acusação está indo até ela, Deus a ama, do mesmo jeito que me ama. Eu não estou aqui defendendo, não sei se ela é culpada, se ela é inocente, não tenho nada a ver com isso. Só não posso que as pessoas me vinculem a canção a ela. Não. Essência de adorador, Canela de Fogo, Desce do Palco, No Meio do Redemo. Se eu for falar, é muita canção que ela gravou minha, mais de 13 canções. Então, assim,
E foi bênção, e é bênção na vida de muita gente, entendeu? Até hoje é benção. Até hoje. Então o problema é que a gente é muito bom em atirar pedra, é muito bom. Particularmente, eu gosto muito de essência. Verdade. Entendeu? Então, Eu assim, sou- milhões Tu e viu aqui, milhões né? de... O pessoal tá pedindo, aí eu tive que exatamente. falar, Ana, esse pessoal tá pedindo essa música. Mas já teve igreja que me proibiu de cantar. E aí eu falei pro pastor, até assim, né, nos bastidores, ele falou comigo, eu falei, poxa, pastor, o senhor tem alguma coisa contra a minha vida? O senhor tem alguma acusação pra me fazer? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu que escrevi a canção. Foi o Espírito Santo de Deus que me deu. Ele, então me perdoa, irmão, não sabia, pra mim a música era dela, não sei o que e tal. Então, assim, são situações complicadas que a gente passa, mas é o que eu tô falando aqui, né? Eu escrevi a canção, pra mim faz parte da minha história, da minha vida. Muitas canções que alcançaram muita gente, foi bênção, né? E a minha função como servo de Deus e cristão, não tô aqui pra falar de ninguém, é claro que se alguém comete alguma coisa, tem que pagar por isso, seja ele cristão ou não. Mas a minha função é estar no lugar de sempre, orando por aquele que caiu, para que Deus possa ter misericórdia e levantá-lo. Em nome de Jesus. E cada um vai dar conta do que fez diante de Deus, né? Não há nada em oculto que não seja revelado, seja aqui ou seja diante de Deus, né? No dia do juízo. Então, eu sempre costumo dizer para todo mundo, cara, não se preocupa, porque as pessoas chegam e falam, estou sabendo do fulano, cara, não quero nem saber. No dia que cada um chegar diante de Deus, cada um vai prestar conta de si. E a minha função aqui, por enquanto, é simplesmente... Eu sempre digo uma frase para terminar, né? Que eu já devo estar falando muito. Nada. Que é a seguinte. Só tem uma coisa que a gente devia aprender. Eu sempre falo isso para os meus filhos e falo para todo mundo. Quando você for tomar uma atitude na sua vida em relação ao próximo, primeiro você lembrar que o próximo representa a imagem de Deus, né? Revelada a nós, seres humanos. E segundo o que eu vou fazer, Jesus faria? E aí você para e reflete. Verdade. Então você para e pensa, né? O que eu estou fazendo com essa pessoa, Jesus faria? Jesus, ele poderia condenar aquela mulher adúltera. Era o único que poderia. Mas ele não fez isso. Mas ele também disse, vai, não peques mais. Então, é essa a minha concepção. Sempre tentar imaginar o que Jesus faria, pra gente não cometer tantos erros assim na vida, né? Estamos aí partindo pro final já, né? Muito legal estar aprendendo tanta coisa legal. Anderson, fazer um bate-bola aqui, né? Um bate-volta. Seu maior sonho? Então, hoje o meu maior sonho, antigamente meu maior sonho era viver das minhas empresas, eu era um cara muito focado na matéria, eu era um cara focado no dinheiro, então meu maior sonho era conquistar mais e mais e mais. Se eu tinha um carro, eu queria 2, se eu tinha... E eu fui conseguindo um monte de coisa. Hoje em dia, eu não tenho mais um sonho, porque o meu sonho é viver o sonho de outra pessoa, que é Deus. Então, hoje o meu sonho é estar vivendo aquilo que Deus me fez nascer para ser. Então, hoje eu estou realizado totalmente no sentido de que hoje eu vivo para viver aquilo que Deus tem para mim. Então eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei nem se eu tô aqui amanhã, né, como eu tô falando para vocês, mas eu tenho ciência que durante esses últimos anos da minha vida eu cheguei a ter o privilégio de cair na realidade que antes da fundação do mundo, Deus me fez nascer para ser o Anderson Pontes compositor. Então hoje para mim isso não tem preço, hoje para mim o meu sonho é esse, é continuar tendo esse privilégio de estar lá no meu quartinho com o meu violãozinho quietinho, o Espírito Santo sopra algo no meu ouvido e eu saber que vai chegar na vida de milhões de pessoas no planeta e isso é pra glória de Deus. Sua maior referência? Não tem como não ser o meu pai, cara, assim. O meu pai na música, em tudo, é claro que também não é perfeito, né? Nenhum ser humano é perfeito, mas na música, em termos de caráter, honestidade, é o meu pai. Muito bom, muito legal. Então, chegamos ao final. Quer deixar alguma palavra pro pessoal? Já fala e aproveita. Já falei muito. Prega. Não. Deixa suas redes sociais antes para o pessoal que quiser te seguir então, aí. Gente, pelo amor de Deus, vai lá no meu canal, no YouTube. Tem música nova chegando? Tem alguma coisa nova? Tá pra sair uma música nova. É O Grito do Teu Silêncio, tá? Tá pra sair.
Vai lá no meu canal Anderson Pontes Oficial, Instagram também, acho que é Anderson Pontes Oficial, e Facebook também acho que é Anderson Pontes. Então corre lá, me segue, porque não tem condição do compositor não ser conhecido, gente. Pelo amor de Deus. Hoje em dia com a internet, como é que foi fácil? Igor, fala um pouco mais das nossas redes sociais aí também. Galerinha, é aquilo, né, galera? Vamos lá, vamos seguir a minha, né? Primeira minha, né? Como Igor, sempre, né? Matos. Igor _Matos 1. Pra quem não entendeu, eu vou repetir de novo. aí. Igor _Matos 1. É a voz da verdade. E deixa eu só fazer um adendo aqui, mandar um abraço pro meu pastor Emerson, pastora Fernanda Brum, pastora Seni, pastor Leonardo Reis, toda a equipe de pastores da minha igreja. É a minha igreja que me apoia, né? Eu não sou alguém que está na itinerância, alguém que está pregando e cantando sem o aval do meu pastor, então sou abençoado por eles. E eles me ajudam demais, eles me enviam, eles, né, me dão suporte. Quem sabe um dia ele está com a gente aqui também, ó. Entendeu? Então, assim, pastor Emerson, pastora Fernanda, pastora Seni, pastor Leonardo Reis, obrigado por tudo que vocês fazem por mim, pela minha família, pelo meu ministério. Tamo junto. Muito show, gente. É uma grande honra estar com você, tá, Anderson? Você aceita o convite. Nada, Você... a honra é minha. Ainda tem muitas coisas. Vai ter a parte 2 em breve com o Anderson. É muito bom tá falando muitas coisas aqui, tanto de referências bíblicas. A gente vai numa outra plataforma, que é do Interativos, trazer ele aqui. Interativos. Que é algo mais bíblico. Aí fica se forte, deixar, hein? aí tem que ser horas e horas, né, Alô? Depois que o Jeremias fazer o merchan dele, a gente poderia terminar com a música Nada Se com Separa certeza. Desse Amor aí, né? Isso, hein? Nada Meu me Deus. separa. Chama aí, varão. Jeremias, faz o teu merchan, Ó, Wellington, deixa teu Instagram também pra galera te seguir aí, É mano. @Guitonório. Aí, ó. Esse aí. Fala de novo pro pessoal entender. @Guitonório. Só mais conhecido da Zona Oeste, filho. Se tu colocar lá, só tem ele. Eu tenho ele lá. Facebook é o Wellington O brabo, o brabo. Bom, gente, muito obrigado por você estar com a gente até aqui, até esse momento. Anderson, Wellington, meu grande amigo de muitos anos, né? Muitas gigs, agendas. provas. Agenda pra mim não faz mais, mas vai tocar no vaso. Meu amigo Igor, obrigadão, cara, por Tamo sempre junto. com a gente aqui. Nos bastidores a gente comenta. Não deixe, gente, de compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas, máximo de amigos, deixar o seu like, deixa seus comentários aqui. Quer aparecer também aqui no nosso podcast? Faz um vídeo, manda pra gente no nosso Instagram, que vamos estar marcando você. E não deixe de compartilhar, né, Igor? Não deixe de compartilhar. Não deixe. Vai lá no nosso Instagram, se inscreva, não, eu sempre que se inscrever, cara. Não, vamos lá. Fala o teu, tu não falou o teu Vou Instagram. falar, Igor. Vai lá no meu Instagram, Jeremias, @Jeremias Menezes Oficial. Pronto, é oficial, só tem eu lá. Então, pra finalizar, né? Aí, ó. Pra Tô finalizar, tirando o tom aqui. Que isso, hein? Música, essa daí, ó. Eu vou chorar, meu galera. Eu vou paizão, chorar. Anderlindo José, gravada pelo J Neto, composição do paizão Anderlindo José, vamos lá. Nada me separa desse amor, É forte demais, igreja. nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor. Forte. Muito bom, pessoal, muito bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Tamo junto.